Cara, é inacreditável, velho. Depois de uma vitória dessa épica de virada em cima do Atlético Mineiro, eu venho aqui e me deparo com essa notícia. O Pedro foi agredido. Como assim? Por quem? E por quê? Qual o motivo? Cara, não dá pra acreditar, velho. A gente não tem um dia de paz. Até no dia da alegria tem uma notícia dessa. O Pedro foi agredido. Vamos ver aqui e agora, galera. Repercussão pela imprensa brasileira, né? Vamos trazer aqui um corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar o link na descrição como créditos. E eu quero entender a situação. Estou vendo agora essa notícia, tem um vídeo aqui. Quero acompanhar, entender o que aconteceu. Por que o Pedro levou um soco no rosto? Cara, isso é muito sério. Isso é muito grave. Quem agrediu tem que ser demitido. Não importa quem seja. Tem que ser desligado do Flamengo. Tem que ir pra rua. A agressão é coisa séria. Como que deve estar um ambiente agora, cara, depois disso? Meu pai do céu, vamos aqui então acompanhar esse vídeo. Eu tô até tremendo aqui, cara. Parece que tem uma outra questão para resolver agora, antes da gente saber se o Pedro vai ou não entrar como titular do próximo jogo. A informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, o Vini Ribeiro do nosso site. Houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas substituições, as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação. O nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz. O Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica, com um soco no rosto, é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Sim. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque teve gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame ele de saiu doping. Ele no campo porque ele machucou o tornozelo, aí foram comunicar, exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou uma ordem, que não foi cumprida. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com se houve realmente um soco, eu acho que primeira coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa,
de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição / função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte, e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento, quando viu que não ia entrar no jogo, e a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque... ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se isso também é a informação que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então eu não li nada, até porque para ler eu tenho que botar óculos e eu não fazer isso. Esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Eu acho que fica uma situação que beira o insustentável. Assim, um jogador da qualidade do Pedro, que realmente tem muito pouca oportunidade. Eu entendo toda a dinâmica de jogo, eu entendo que, de fato, as características de quem está em campo se sobressaem às dele. Mas com pouco espaço, se sentindo desrespeitado e agora, se realmente foi agredido fisicamente... É que agora ele foi desrespeitado de verdade. Exato. Ele não estava sendo desrespeitado. Não, se sentindo desrespeitado. O coletivo está sendo colocado. O coletivo está sendo colocado acima do jogador e dos feitos dele pela equipe, que são indiscutíveis, e ninguém muda isso. Isso é o certo. Existe algo mais superior a você, que é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não isso. A ver, a gente está apurando aqui, o nosso Vini Ribeiro daqui a pouco vai subir uma nota no espn.com.br, a gente pode voltar a falar desse assunto. E aí eu fico pensando, será o Birner toca num ponto que é importante, assim, de elenco, de dentro de vestiário, de olhar agora como é que se refaz de uma situação como essa, porque tem um jogo muito importante na quinta-feira. Eu não sei a consequência, esse elenco mas não pode ser abalado. E assim, queira ou não, assim, o Pedro é um jogador que... Os jogadores têm relações dentro do elenco. Claro. Tem amizades, tem proximidades, muitas vezes tem panelinhas. O ideal é que não tenha, mas em qualquer lugar tem. Não adianta. É um jogador antigo, com relevância, com destaque do ano passado, e há uma leitura de que é uma comissão técnica de pouco tempo, e a discussão do Pedro de que estou sendo dominado, um soco. É um negócio que vai muito além do tudo soco. Que o Flamengo não precisava. Exatamente. A gente começa o programa falando minutos da depois vitória, da evolução do anímico. Perto de um jogo importante. E depois de dois resultados, numa semana de 2 jogos grandes e os 2 fora de casa. Sim. Pode até não gerar nenhum impacto negativo, né? Pode ser que amanhã aperte a mão, resolva. É isso. Não era para acontecer. Mas acontecer. Pode ser que não gere nenhum impacto negativo, mas agora existe a chance. Que não havia até... Alguém enfia a mão na cara do outro. A gente trabalha com diversos jogadores aqui, né, Dani? Diariamente a gente conversa sobre problemas de vestiário e tal. E vários contaram de técnico sair falando, resolve aí. Vocês dois aí no vestiário, resolve. Mas quando tem, assim, uma relação de gente de comissão técnica, é diferente. Para começar, o simples vazamento tão rápido na notícia... Né? Porque ainda em muito clube que é blindado, bem lembrado. Talvez não, isso certamente acontece muito mais do que a gente sabe. Sim. Né? Tanto é que assim, os caras vêm aqui no Resenha anos depois, né? Contam coisas que a gente tá vendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sério? Então, teve isso? Nossa, caramba, não dava nem para imaginar. Então, assim, o simples fato disso ser tão rapidamente filtrado para fora do vestiário, minutos depois de acontecer, né? Também diz alguma coisa, né? E tem que ser entendido. Tá aqui, galera, preparador físico de Sampaoli dá um soco no rosto de Pedro após vitória do Flamengo sobre o Galo. Cara, é inacreditável, cara. Num dia tão feliz para a torcida do Flamengo, a gente comemorando a vitória, vem um infeliz desse e faz uma dessa. Cara, esse cara tem que ser demitido por justa causa. Não interessa se ele é preparador físico ou
Poderia ser o Sampaoli. Se o Sampaoli dá um soco na cara de um jogador, ele tem que ser mandado embora. Se o Landim, se o Marcos Braz dão um soco na cara de um jogador, ele tem que ser desligado do clube. Não interessa quem. Cara, isso é grave, isso é sério. Fiquei sabendo o seguinte, que os jogadores se reuniram e falaram o seguinte: enquanto esse cara estiver aqui no Flamengo, nós não vamos treinar. E aí? Vão medir força agora com um grupo de jogadores? Vão? Então tá feito, cara. Tem que mandar embora, justa causa e pronto. É inadmissível uma postura de um profissional desse, cara. Fazer uma coisa dessa é inacreditável. Dar um soco na cara de um jogador. Não importa o que o Pedro falou ou fez. Ninguém tem o direito de dar um soco na cara do outro. Ninguém tem o direito. E se fez, tem que pagar. Vai lá, Pedro, na delegacia, faz um boletim, faz um BO, denuncia o cara, processa o cara. E é isso, cara. O Pedro, ele recusou, galera, olha só o amor que ele tem pelo Flamengo. O Pedro recusou um salário de 6 vezes maior para ficar no Flamengo. O Al Hilal do Jorge Jesus ofereceu 60 milhões de reais por ano para ele. Ele falou, não, quero ficar aqui. Aqui é minha casa, eu amo o Flamengo. Aqui eu vou para a seleção, quero ficar aqui. Aí vem um idiota desse e dá um soco na cara do Pedro. Ah, cara, vai lamber sabão. Tem que mandar embora, cara. Eu vou bater em cima aqui enquanto esse cara não for demitido. Se é que já não foi, né? Até aqui que a gente tá acompanhando aqui. Deixa eu ver se tem alguma notícia nova aqui. Mas eu acho que ainda não, cara. O Flamengo tem que tomar a atitude certa agora. O Flamengo, o Marcos Braz, o Landim. Só quero ver, cara. Agora ele vai ter que agir, ele vai ter que fazer. É esse cara aqui, pelo jeito, né? Ó. Pablo Fernandes é o preparador da comissão de Sampaoli. Ó, foto do Fred Gomes aqui, ó, meu amigo Fred Gomes. Aí o Pedro aí, cara. Poxa vida, cara. Estragou nossa noite, hein? Nosso fim de semana isso aí, hein, cara. Pedrão, força, Pedrão. Estamos com você, cara. Você é o nosso camisa 9, você é muito querido, você é amado pela nação rubro-negra. Tamo com você, Pedrão. É isso aí, galera. Notícia triste, galera. Precisava disso, cara. Sempre tem que ter, né? Uma coisinha pra estragar, né? Poxa vida, uma vitória tão linda, uma vitória tão maravilhosa, com um golaço do Arrascaeta, um belo gol do Wesley. Pedro no banco, queria entrar, queria jogar. Se o Pedro mostra uma insatisfação e quer estar em campo jogando, é porque, cara, ele quer honrar o salário dele, ele quer trabalhar, entendeu? E o Sampaoli tem que ver isso, tem que reconhecer. O Pedro, junto com o Gabigol ano passado, fizeram uma bela dupla, um belo ataque. E o Gabigol, cara, não tá rendendo, por que só o Pedro não joga? O Gabigol tem que ficar no banco também, tem que dar espaço pro Gabigol, pro Pedro, pelo amor de Deus. Haja paciência, tem hora, viu, cara? Haja paciência, viu? O Pedro tá certo em reclamar. Não sei qual foi o teor, qual que foi o volume, né, da expressão do Pedro, mas a gente vai ficar sabendo ainda, tá, galera? Tamo junto. Saudações, fui!